Bom, vamos lá para a segunda parte da aula de geometria espacial. Vamos então falar, agora eu vou mostrar um modelo meio genérico, vou dar alguns exemplos de moléculas que a gente conhece. Talvez apareça alguma coisa nas telas aqui que vocês tenham dúvidas sobre as moléculas, aí vocês entram em contato com os tutores ou até comigo, tá? Vamos ver se aparecem essas dúvidas aí, é para aparecer. Bom, eu tenho aqui alguns exemplos de moléculas de 3 átomos. Vou começar com a molécula que está mais à direita, tá ok? Que é a água que a gente viu na aula anterior. Então a gente tem aqui o oxigênio no meio, os 2 hidrogênios e os 2 pares de elétrons. Então isso aqui é uma molécula que a gente chama de angular. Ela também vai ser angular se tiver uma outra molécula como o SO2, que é uma molécula importante para vocês que são engenheiros ambientais entenderem a origem da chuva ácida, né? Mas isso a gente fala durante o curso. Então a gente vai dar uma modificada nessa molécula, vamos ver se vai dar certo. Deu. Aqui, quando a gente tem os 2 átomos da ligação, mais o par de elétrons que está sobrando, aí a gente tem um plano. O ângulo vai mudar um pouco em relação à molécula anterior, mas continua sendo angular. Concordam? Então um bom questionamento, uma boa pergunta de prova, podia ser qual das duas moléculas tem um ângulo maior. Então aí vocês podem achar, tem o mesmo ângulo, porque elas duas são angulares. Não. Aqui eu tenho uma repulsão um pouco menor. Na molécula de água, se vocês lembram, que está aqui no canto direito do slide, ele tem 2 pares de elétrons repelindo essas 2 ligações de hidrogênio. Aqui no SO2 eu só tenho um par de elétrons, esse ângulo é mais aberto. E por fim, eu tenho também a molécula que é linear. Aí a gente estoura uma aqui. E a molécula linear, como por exemplo do CO2. Isso aqui eu tenho oxigênio, oxigênio, o átomo central que é o carbono que eu estou segurando aqui, estou forçando a barra para ele ficar linear. Esse aqui não tem nenhum par de elétrons sobrando, aqui ela vai ser uma molécula linear. O CO2 também é importante para vocês, né, para entender por que a chuva sempre é ácida, mesmo quando ela é naturalmente ácida, o CO2 da água do ar, o CO2 do ar, mais a água, e aí o pH da chuva sempre é um pouquinho ácido, mesmo natural, mesmo sem a poluição que a gente chama de chuva ácida. E também por causa do efeito estufa, né? Esse é o CO2. Esse também pode ser o HCN, que é um veneno, era usado na Segunda Guerra Mundial na câmara de gás, nos campos de concentração. A hemoglobina acaba tendo mais afinidade com o HCN que com o oxigênio do ar, né? Então é um veneno. Ela é uma molécula linear também. Vocês podem ver à esquerda do slide, eu tenho o hidrogênio aqui, o carbono e uma ligação tripla com o nitrogênio. Vocês reparem que a ligação tripla, a ligação dupla, a ligação simples, eu vou considerar como um corpo de repulsão. Ele não vai repelir mais porque ela é uma ligação tripla. A ligação tripla já está ocupando aproximadamente o mesmo espaço entre esses 2 átomos. Então, eu tenho uma situação linear. Ok? Vamos seguir adiante. Vamos para uma situação até bastante intuitiva, que é das moléculas que são lineares. Moléculas lineares não tem rolo. Se eu tiver um átomo central, um outro átomo que está sendo ligado aqui, e 3 pares de elétrons sobrando, eu tenho uma molécula linear, que eu não vou enxergar esses pares de elétrons. Então, se eu tiver 2 átomos e 3 pares de elétrons sobrando aqui, o ácido clorídrico, por exemplo, é assim, ele vai ser linear. Se eu tiver 2 átomos sobrando, também vai ser linear. Vocês reparem que quando eu só tenho 2 átomos, não é a influência do par de elétrons que vai alterar o formato. São 2 pontos, é uma reta, ok? Então, nesse caso, se tiver 2 átomos só, você não tem nem o que se preocupar. Vai ser sempre linear. Bom, estamos misturando bexiga, né? 4 átomos. Esse cara aqui é a amônia, que a gente viu. E a gente também, vamos dar uma estouradinha, acho que agora já está ficando intuitivo para vocês. Mas eu tenho aqui o nitrogênio, os 3 hidrogênios. Se eu estivesse desenhando isso aqui, essa ligação ficaria descontinuada, essa ligação ficaria mais grossinha, e isso aqui eu colocaria no plano da lousa. Bom, vamos estourar, né? Isso aqui é uma pirâmide trigonal, ou piramidal. Se eu tirar o par de elétrons, se eu não tiver mais par de elétrons no átomo central, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é um triângulo planar, tá ok? Ou trigonal plano. Isso aqui é quando eu tenho a mesma repulsão
entre todos os ligantes no átomo central e eu acabo formando um plano. Um exemplo é o formaldeído que está aí na tela do lado esquerdo, tá ok? Então se eu tenho um átomo central, 3 ligantes, não interessa se é ligação dupla ou simples, se eu tenho 3 ligantes e nenhum par de elétrons sobrando, é um plano, tá? Isso, a comparação disso com isso, um tetraedro virando um trigonal plano vai ser muito importante no curso. É por isso que eu estou dando essas aulas. Quando a gente for falar de substituição nucleofílica, vocês vão ter que rever isso aqui. Vocês vão ter que saber que um tetraedro, quando perde um ligante, vira um trigonal plano. Então, se atentem bastante para isso. E, por fim, o tetraedro, que é o metano, né? A maior parte dos compostos orgânicos que a gente vai ver que só tem ligação simples vão ser tetraedros, tá? E aqui a gente tem o último slide, então vamos prestar atenção nele, ele é um resumo com o que tem de mais importante em geometria espacial para a gente entender que a gente vai usar na disciplina de Química Orgânica. Então, aqui à esquerda tem o tetraedro, que é o metano, ou pode ser qualquer carbono que faça ligação sp3, qualquer carbono hibridizado sp3, vocês já vão ter visto isso na unidade 1, e quando ele fizer só ligações simples, ele vai ser um tetraedro. Não interessa se eu tenho 20 carbonos, todo carbono vai ser um tetraedro. Trigonal plano. Se eu tiver um carbono fazendo sp2, ele vai ser plano. O anel aromático, ele é plano. Vocês vão ter visto isso na unidade 1 também. Então, se fizer uma ligação dupla, ele vai ser sp2 e ele vai ser trigonal plano. Linear, a gente vai ter também. Quando eu tiver sp, quando eu tiver ligação tripla, ou quando eu tiver duas duplas, eu tenho esse carbono em linha. Isso quer dizer que ele é tenso, isso quer dizer que ele é duro, ele não tem mobilidade. E é isso que a gente vai usar bastante. Essas coisas a gente vai ter que entender para poder entender as reações, os mecanismos de reação que a gente vai ver durante a aula. Tá bom? É isso. Fim. Até a próxima.